Olá, boa noite. Mais uma live Mulher de Fases. Hoje para falar de TPM, tempo para você, tempo para mim. Já já a Mari Cruz vai estar aqui comigo. Ai, já chegou essa maravilhosa. Sua linda, bem-vinda. Mari. E Oi, lindona. Oi, Sara. Boa noite. Que mulher pontual. eu, eu não, foi o despertador mesmo que me lembrou. Ai, sejam bem-vindas, mulherada que está chegando aqui. Mari, prazer estar com você de novo. E, E aqui, vamos falar de um tema que a gente gosta pouco, né, Mari? Esse tempo de recolhimento, esse tempo, né? A gente já conversou sobre isso quando a gente fez a live sobre os ciclos, né? Falamos um pouquinho da TPM, desse significado, desse tempo para mim, desse tempo para a gente se recolher. E hoje a gente vai falar de uma forma mais abrangente, né? Não 100% conectado com o ciclo menstrual, mas desse tempo que é importante a gente olhar para a gente, né? Que a gente. Eu estou divulgando aí, comecei a divulgar o ciclo florescer, e o primeiro tempo desse ciclo florescer é o tempo murchar, né? Que é esse tempo de parar um pouquinho e de refletir, né? De olhar o que, que faz sentido, o que, que não faz mais, né? E se a gente conseguir priorizar esse tempinho para a gente, talvez a gente consiga se cuidar um pouco mais, né, Mari? E tá respeitando essa nossa natureza feminina intuitiva, né? Porque isso também tem relação com a conexão com a intuição também, esse cuidado desse tempo de introspecção. Então, dado esse contexto, mulherada que está chegando, sejam bem-vindas, comentem, façam perguntas. E aí, Mari Cruz, o que é TPM para você? Esse tempo de se cuidar. Bora lá falar sobre isso. sim, antes de você classificar o tempo para mim, eu usava muito tempo para meditar, né? Pra gente Aham. ressignificar a TPM, que a gente já olha com um viés muito negativo, muito pesado, né? Muito Sim, sim, denso. Enquanto é importante a gente ressignificar esse momento, porque a gente vive ele todos os meses, não tem como fugir, ele faz parte do nosso sim, ciclo. Então, nada sim. melhor do que a gente usar isso a nosso favor, né? Com Então, certeza, com certeza. mas eu curti muito o tempo para mim, eu acho que ele representa bem o que ele representa para mim, né? Esse processo de Uhum, olhar para dentro, de internalizar, de poder estar eu comigo mesma. Inclusive, uhum. isso é um desafio, né, que eu tive nesse um ano já praticamente, né, gente? Que a gente está nessa quarentena, trezentena, Essa quarentena, essa quarentena ao quadrado, né? entendeu? Que a gente nem sabe mais como nomear isso, mas enfim. Mas esse foi um dos grandes desafios que eu tive em relação a mim, esse tempo para mim, porque eu Uhum. sempre morei, na época que eu morava com os meus pais, sempre tinha meus irmãos, minha mãe não trabalhava, então sempre tinha alguém ali comigo. Final de semana, enfim, tava por aí, ou com amigos, namorado e tudo mais. E nessa pandemia, e no trabalho, sempre trabalhei com muitas pessoas, com muita gente, sempre rodeada. O meu trabalho em si sempre envolve pessoas. E essa pandemia me tirou do eixo no sentido de, Lindinha, é você com você mesmo, entendeu? Pelo Uhum. menos de segunda a sexta, eu comigo mesmo, minha própria companhia. Então, desde que começou a quarentena, eu comecei a trabalhar de casa, home office e tudo mais. E para mim, assim, foi um choque no começo, porque era um desafio que eu sempre tive, né? Então, em poucos momentos da minha vida que eu tinha, por exemplo, passado sozinha, dormido sozinha, sempre foram momentos muito intensos, que aquilo me incomodava muito, e eu falei, não tenho o que fazer, né? Eu vou precisar aprender a lidar comigo Uhum. mesma, eu vou precisar a ressignificar. Então, não é um momento sozinha de solidão, mas sim de solitude, de comigo, né, com a É. minha companhia.
Então, eu ressignifiquei total esse processo. Hoje, assim, para mim, ficar sozinha é um momento que é meu, não é mais um momento sofrido. Eu aprendi a achar formas de cuidar de mim, de desenvolver meu amor próprio, né? De ficar mais conectado com quem é a Mariana de verdade, sem rótulos de, enfim, de N coisas que a gente está inserido na sociedade. Fui eu na essência, né? Então, quando eu falo de tempo, Uhum. eu tiro ou para poder cuidar de mim, sei lá, colocar uma argila na cara, fazer um negocinho, uma skincare, seja para dançar, eu amo dançar, então às vezes eu paro e falo, quer saber, preciso dar uma mexida, uma movimentada, eu coloco uma música que eu gosto, e eu sei que é aquele momento para mim, então não necessariamente eu penso num processo de tempo para mim, só no sossego, ou só introspectiva, mas é um processo meu comigo mesma, aquilo que me energiza, aquilo Uhum. que traz alguma coisa que seja gostosinha, que, enfim, eu geralmente eu Uhum. não faço no dia a dia, então eu falo, bom, dessa vez eu vou parar e vou fazer, vou curtir o meu tempo, o Sim, meu momento, enfim, então, sim, o meu caminho um pouco sim. por aí, né? Sim, tem uma maravilhosa aqui da mente e corpo, e aí eu vou aproveitar para, né, dar um oi, estamos maravilhosas, e até para conectar com algo que eu estava pensando aqui, te ouvindo e organizando, né, os insights para trazer. Porque esse tempo, para mim, ele tem relação com você se olhar por inteira, né? No corpo, na mente. Ora, você está precisando de um tempo para você cuidar do seu corpo, ora para você cuidar da sua mente, ora para você cuidar das suas emoções, ora para você cuidar da sua energia espiritual. Então, assim, esse tempo que você reserva para você, de forma, eu vou falar preventiva, Mari, porque eu acho que a gente tem que contemplar rituais, né, de um tempo para gente. E aí olhar, né, fazer uma reflexão de que nesse tempo que eu vou reservar para mim, qual é a questão que eu tenho que olhar, né? Aonde eu estou precisando olhar com atenção, o que eu estou precisando cuidar, e tem hora que é o nosso corpo, tem hora que é a nossa mente, tem hora que são as nossas emoções, e eu tenho usado, né, essa questão da solitude, eu já venho trabalhando isso também há algum tempo, além da pandemia, né? A gente estava trocando esses dias, eu falei, nesse sentido, a pandemia, acho que até já falei numa live, nesse sentido, a pandemia me abalou zero, porque eu já vinha de um processo de curtir esses momentos de isolamento, né? De estar mais sozinha. E eu gosto muito de estudar, de decisões importantes, quando eu tenho decisões importantes para fazer. Eu gosto de fazer os meus rituais, né? Eu gosto de me conectar com a minha essência, de refletir se as possibilidades que eu estou pensando, se elas fazem sentido com o que eu verdadeiramente quero, ou se com essas expectativas sociais, relacionais e que a gente sabe que existe do mundo, né? Então, assim, todas as vezes, né? Ou quando eu preciso de um cuidado, e aí eu falo, poxa, preciso de cuidar de alguma energia minha, alguma coisa que eu preciso olhar, ou quando eu tenho uma decisão importante para fazer, né? Eu quero realmente tomar uma decisão mais assertiva, não pelo impulso, né, mas também não postergar demais o tempo certo, né, de tomar uma decisão. Então, esse tempo para mim, né, esse estar mais conectada comigo, ele não necessariamente, né, quero que daqui a pouco você conte sobre o retiro também que você fez, maravilhoso aí com um grupo de mulheres, e às vezes é isso mesmo, né? É se retirar, né, do lugar que você está, fisicamente falando, e às vezes é uma metáfora, né? Às vezes é um tempo para você que pode ser um ritual da manhã, um ritual antes de dormir, né? Para você se conectar com você, com o teu coração, e ouvir o seu sexto sentido, né? Ouvir a sua intuição. Então, nessa abrangência, né, desse tempo, para mim, é óbvio que no ciclo menstrual a gente tem a nossa lua a nosso favor, né, Mari? Sim. Mas eu tenho aprendido aí ao longo da minha jornada a contemplar isso
em rituais até diários mesmo, né? Eu tenho um ritual da manhã, que é um tempinho que eu reservo para mim, que no dia que eu não faço, eu sinto muita falta, sabe? Aquele dia que você acorda atrasada, que você tem alguma coisa que não dá para conciliar a agenda, porque às vezes são compromissos que você tem que fazer cedinho e tal. Eu não gosto muito, eu sempre gosto de reservar a minha manhã para mim, um tempo para mim. Sim, excelente os insights que você teve, porque realmente acho que hábitos, né, esses rituais que precisam virar hábitos, senão a gente faz uma vez ou outra e depois perde, né, a essência, Uhum. o poder que aquilo tem. E eu também tenho, assim como você, eu também tenho meu ritual da manhã, onde eu separo tanto para agradecer, eu tenho um ritual de sempre agradecer pelo menos 3 coisas do que aconteceu no dia anterior. Então, também de praticar, né, quando você diz não só do físico, do emocional, do mental, espiritual. Então, eu também tenho uma ferramenta que é de rastreamento de hábitos, enfim, onde eu também rastreio quais foram as sensações que eu tive no dia anterior, o que eu senti, o que eu fiz daquilo que eu sempre me proponho. Então, meditar, fazer algum alongamento no corpo, quando tem sol, tomar uma vitamina D. Então, eu sempre rastreio esses hábitos, porque é uma forma também de olhar, poxa, aqui tá funcionando, tá fluindo, aqui eu tô comendo, igual você falou, isso aqui eu tô pulando. Sim, Um dia eu faço, outro dia não, sim, né? Então, e aí sim. ali você consegue se auto-observar e perceber, poxa, que caminho que de repente tá bacana, que caminho que não tá legal, que consequência que teve, né, da sua escolha de não fazer, igual você falou, quando eu não tenho a minha rotina, o meu ritual da manhã, eu vejo que tem impacto durante o meu dia. Então, acho que a questão da auto-observação, ela funciona muito para a gente poder Totalmente. fazer esse rastreio, para a gente poder mapear o que a gente precisa olhar, que de repente está em desequilíbrio, e aí a gente vai ter que lidar com as consequências disso, né? E fica mais Sim, desafiador. sim. E assim, né, a mulherada que está por aqui, se quiser compartilhar, né, quais são os rituais que vocês usam aí no dia a dia para ter esse tempo para vocês, né? Eu sou curiosa, quero saber. Então, E tem uma outra coisa, né, Mari? Eu até me lembrei, assim, para poder compartilhar com quem está ao vivo e com quem vai ouvir essa live depois. Essa autoobservação, ela é muito importante para a gente, né? Só que às vezes a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, eu vou até disponibilizar nas próximas semanas no meu site. Eu tenho uma área lá de conteúdo gratuito e eu vou disponibilizar uma ferramenta de mapeamento de energias. Então, assim, é um exercício super básico, onde você consegue mapear a sua energia física, mental, emocional e espiritual, né? Então, assim, ali você consegue ter uma ideia de onde você precisa cuidar, né? Então, se você está com a sua energia emocional baixa, então talvez no seu tempo para você precisa olhar sobre isso, né? Cuidar das suas emoções para que isso esteja. É utopia a gente achar que a gente vai ter uma vida equilibrada e que isso vai estar tudo sempre 100%, né? Não existe isso. Mas a gente consegue ter uma visão do que eu posso fazer para poder melhorar, né? Então, essa autoobservação, ela é muito importante. E assim, tem várias ferramentas aí, estou compartilhando essa, mas assim, existem várias outras que a gente pode pesquisar, pode olhar para poder ampliar, né? E assim, muito mais do que olhar também é ter porque eu acho que envolve um pouco de disciplina mesmo, sabe, Mari? Eu não, assim, a gente está falando aqui de um aspecto comportamental, eu preciso ter esse hábito, e você precisa ter disciplina, porque a rotina, ela consome a gente. Então, se você não tiver disciplina, esse tempo para você não vai rolar. exatamente, exatamente. Envolve disciplina e limites, né? Da gente também colocar, né, até que momento que eu vou me dedicar para tal coisa, até que momento eu vou me dedicar para outras coisas, e saber que o momento pra gente ele é importante. Né? A gente sempre fala, né, Cláudia, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, quando a gente não para olhar pra gente, pra nossa energia, pra nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, uma hora algo vai te chamar e vai falar,
vamos lá, vamos olhar para isso, porque não adianta, né? Às vezes a Exatamente. gente sempre se coloca em último lugar, né? Dependendo do É, ciclo que você está inserido, ou está se dedicando a filho, marido, trabalho, e o nosso tempo, né? A nossa TPM, o nosso tempo, para mim, acaba sendo aquele tempo chato que eu lembro que eu tô com cólica, né? Se a gente for associar com a própria TPM em sim, si, que eu tô irritada, que eu tô com as emoções à flor da pele, enquanto a gente pode ressignificar essa TPM, esse tempo para mim, e usar de uma forma muito positiva, muito construtiva. sim, sim. Hoje, Mari, eu vou pelo amor, mas já foi pela dor. Com certeza. Então, Com... assim, o lugar que eu estou, né, eu aprendi a olhar isso pelo amor e principalmente pelo amor comigo, né, o amor próprio, porque eu sou a primeira pessoa que tem que estar bem, né, para eu poder exercer os meus papéis como mãe, né, como profissional, como amiga, como filha. A gente não dá aquilo que a gente não tem, né, então a gente precisa ser a nossa prioridade número um, mas isso não é coisa, não foi sempre assim, não. Eu já tive, assim, eu já me dei um tempo por causa da dor, né? Por causa do sofrimento, por causa de estar, né, num relacionamento que não estava me fazendo feliz, né? Então, assim, quando você tem, a vida ela vai te dando alguns sinais, né? E a gente às vezes não tá prestando atenção nesses sinais, ou tá achando que é uma bobeira. Ah, é assim mesmo. Mas todo mundo é assim, mas com todo mundo é assim. E não é assim, né? A gente, esse tempo, né? Uma das coisas que eu acredito muito é que, inclusive, essa crença foi o que me mobilizou sair da dor, né, para lidar com a minha dor e buscar um outro jeito de fazer as coisas, que eu acredito que a gente nasceu para florescer, a gente nasceu para ser feliz. Eu acho que o tempo de vida que a gente tem é para isso. Então, se eu não estou bem, se eu não estou feliz, se eu não estou sentindo bem-estar, alguma coisa eu preciso olhar. Né? Uhum. Alguma coisa eu preciso curar, alguma coisa eu preciso conectar. Né? A gente nasceu para brilhar, a gente nasceu para ser feliz. Então, acreditar nisso sempre foi uma coisa que falou que tipo, eu ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Mas espera aí, se eu acredito que a gente nasceu para ser feliz, mas tem alguma coisa errada aqui, porque eu não estou feliz. Sim, alguma Então, coisa a me gente desconectando. vai tem alguma coisa me desconectando. E aí é onde o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento ajuda muito. Porque aí você começa a conhecer as suas fragilidades, vai tratar as suas fragilidades, os seus medos, né, Mari? Já falamos sobre medos também. Então lidar com tudo isso para poder vibrar no florescimento, para poder vibrar nas minhas forças, né? Então, para mim, teve uma parte da minha trajetória que ela foi de um murchamento e não foi de um murchamento para refletir, não. Foi de murchar, de tá estagnada, de estar confusa, né, de estar cheia de culpa, de frustração, e eu tive que olhar, né, e olhar, assim, de todas as formas, inclusive fazendo terapia. Sim. E acho que você tocou Né? num ponto importante, porque essa questão da frustração, às vezes é de algo que nem é algo que você quis sentir isso, mas que implantaram, né? A gente tem muito essa coisa de deixar questões da sociedade impactarem no que a gente acredita, no que a gente pensa. Culturalmente, a gente é ensinado muita coisa. Você comentou a questão do retiro também, e lá a gente levantou esse assunto, né? De quanto nós mulheres, nós somos ensinadas e a gente está o tempo inteiro vendo conteúdos que nos deixam insatisfeitos com a gente, né? Então a gente está o tempo inteiro insatisfeita com a gente mesma. Ou eu não estou feliz com o meu corpo, ou eu não estou feliz com o meu cabelo, ou não estou feliz com as coisas que eu tenho, eu não tô... O tempo inteiro a gente está insatisfeito. Então, às vezes, essas frustrações são geradas tão do externo, do coletivo, que nem é algo que é nosso, né? Que vem de dentro. Então,
é muito importante a gente olhar, a gente tomar esse cuidado com o que que a gente consome, né? Então, esse tempo, para mim, ele é muito importante para essa prática do amor próprio que a gente comentou no início, porque senão a gente fica o tempo inteiro insatisfeito com a gente fica o tempo inteiro em competição. Isso foi uma coisa que foi muito legal no retiro, o quanto que a gente, aquelas mulheres, podiam estar lá sendo elas mesmas, zero competição, né? Porque existe muita competição. Zero comparação, né? Competição e comparação é uma... Exatamente. Travou seu vídeo? Voltou. Tô te vendo agora. Zero competição, zero comparação. Ali não tava ninguém com foco, porque eu sou assim, ou porque eu sou assado, ou porque eu não tô. Enfim, né? Então a gente conseguiu sair um pouco dessa loucura, né? Que é a internet, que é conteúdos que estão o tempo inteiro fazendo com que a gente se compare, com que a gente esteja insatisfeita com o nosso corpo. E a gente estava ali sendo, né? Sendo quem a gente é, fazendo o que a gente acredita, se reconectando, porque a proposta do Retiro era exatamente essa, se desconectar, né? Desse universo que é tão denso, que é tão pesado energeticamente falando, para a gente ir para um lugar totalmente diferente, com uma vibe totalmente diferente, com uma conexão totalmente diferente, e a gente podendo ser, fazer o que a gente quer, o que a gente sente vontade, e que muitas vezes a gente acaba perdendo essa essência porque a gente não coloca limite, porque a gente não cria disciplina, porque a gente não nos coloca em primeiro lugar, e aí quando chega ali no limite, você fala, parou, eu preciso olhar para mim, porque já está insustentável, e aí a gente precisa ir pelo caminho da dor, né? Infelizmente. Infelizmente. Assim, na verdade, eu falei um infelizmente, mas eu quero até cancelar essa palavra. Porque eu acho que são dois caminhos, sabe, Mari? Então, assim, o caminho da dor, ele é dolorido, óbvio. Mas ele também traz, né, aprendizados, ele também expande, ele também faz a gente olhar para algumas coisas que a gente consegue elaborar, que a gente consegue ressignificar, que a gente consegue perceber qual é a nossa responsabilidade nas escolhas que a gente está fazendo. Então, assim, são duas possibilidades de caminho, né? Agora, a questão é, se são duas possibilidades de caminho, bora escolher a amorosa, né? Bora escolher a da alegria, porque isso é muito mais prazeroso, isso é muito mais satisfatório pra gente. E não significa que a gente não vai lidar com coisas complexas, né? Porque até hoje, né, eu continuo cuidando do meu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eu nunca paro, né? E eu ainda visito questões muito profundas. A questão é que hoje eu já sei, né? O tamanho daquilo, olho, pera lá, busco sempre ajuda, né? Agora eu já estou fazendo uma mentoria, não estou fazendo mais terapia. Então, assim, a gente também tem que ter essa coragem de pedir apoio, de se conectar com pessoas, ou mesmo pessoalmente ou profissionalmente, contratando alguém que nos ajude a percorrer esse caminho, né? Porque quando uma mulher decide, né, ir lá para o retiro, fazer esse investimento de tempo, esse investimento de grana, é um autocuidado, né? É olhar e saber que para a jornada dela é importante que ela... Não é um autocuidado só de ir no salão de beleza, cortar o cabelo, fazer a sobrancelha e fazer a unha. Isso é importante, mas não é só isso. É muito mais do que isso, né? É você investir tempo para olhar para dentro, né? Para olhar para os seus aspectos emocionais mesmo, porque isso interfere. E eu vejo que a gente precisa ter essa coragem. E nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem muito no geral, né, generalizando, mas a gente tem muito o que aprender, porque quantas vezes quantas pessoas eu conheço, e mesmo agora trabalhando com desenvolvimento, com pessoas e tudo mais, o quanto que as pessoas desistem, começam e desistem, elas não continuam a jornada, né? Porque é realmente um desprender, né? E se priorizar para continuar a jornada. Porque filho, marido e papagaio vai sempre demandar.
Sim, exatamente. E só complementando o que você falou do caminho da dor e do amor, não é porque do amor significa que vai ser mais fácil. Ele pode ser mais leve, ele pode ser mais prazeroso, mas ele é complexo da mesma forma, né? O desafio que você precisa enfrentar e desenvolver em relação àquele Da caminho mesma é forma. complexo do mesmo jeito. Agora, como você vai lidar e encarar que vai ser diferente, né? Então, era só esse complemento. Eu acho muito legal isso que você está trazendo, porque tem relação com com a etapa que você postou do Mari, tô murchar. te... Oi? Ah, você voltou. Voltei? Acho que agora você que travou. Mari? Oi? Oi. Tá me ouvindo? Oi? Voltei? Mari, eu não tô te ouvindo bem. Travou um pouquinho agora no final. Você tá me ouvindo? Tá me Agora vendo? eu tô te ouvindo e tô te vendo. E você? Oi. Oi? Eu acho que tá tendo um delay. Tá me ouvindo? Oi. Oi? Ai, agora sim. Ai, gente, eu detesto quando a internet começa a falhar. Cara, agora que a conversa tá quente, não pode, internet. Sim. A A Sara Sara falou. tá falando que pra ela tá normal. Ai, ótimo. Então, Então tá bora lá, vamos continuar essa conversa, então. bom. Eu tô no oi aqui, mas tá tudo bem, gente. Corta essa parte. Clau? A louca, a louca. Oh, ai, gente, eu não tô ouvindo. Que droga. Oi? E agora, Clau? Agora tá. Então, o que eu tava Gente, falando, que horrível. Peraí, deixa eu ver aqui. eu tô te vendo e tô te ouvindo. Ai, gente, eu que tô uma louca, né? A Mari falando e eu aqui, oi, oi. Abafa o caso, hein? Agora eu Voltou. perdi até o fio da meada. Agora onde a gente tava? O que a gente tava falando agora? Então, eu comecei a falar do ciclo que você postou do murchar. Que aí você começou a falar do quanto que a gente precisa deixar ir algumas coisas. Então, acho que esse caminho é bacana da gente compartilhar aqui também. Então, eu também estava pensando isso, falar um pouco do desapegar, sabe? Porque para entrar coisa nova, a gente precisa desapegar de algumas coisas. E eu vejo que a gente, às vezes, já quer trazer coisa nova sem desapegar, né? E aí é onde começa a caminhada a ficar pesada, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E esse tempo para a gente é também para isso. O que não serve mais? O que você pode deixar ir, né? E aí você vai percebendo que é um deixar ir, que às vezes são coisas que você tem que deixar de fazer, e às vezes são coisas que você precisa fazer diferente, né? Para que você tenha tempo, tenha tempo. Eu sempre falo para as minhas mentoradas: você está decidindo fazer uma coisa nova, você não vai ganhar mais horas, tá? O dia vai continuar tendo 24 horas. A questão é como é que você vai se organizar, que coisa que você vai abrir mão para inserir isso novo na sua vida. E às vezes a gente não consegue, né? E aí tô falando daquilo que é mais concreto, mas também tem uma questão aí subjetiva que tem relação com o nosso comportamento, né? Sim, exatamente. E com a energia que a gente disponibiliza para aquilo, né? Porque a gente vai no caminho de querer abraçar o mundo, e aí você não consegue nem se dedicar de um lado, nem se dedicar do outro, fica desgastada, não consegue de fato desenvolver aquilo que é importante para você e ao mesmo tempo não desapega, né? Então é importante saber que se a gente não solta aquilo que você mais quer, ou aquilo que mais importa para você no momento, não vai fluir. Então precisa, e isso envolve Sim, coragem, né? Isso envolve autoconhecimento, isso envolve você ter tempo para você para poder fazer essa reflexão e tomar decisões, porque sim. senão não tem como, não vai fluir. E aí, Mari, eu acho que tem uma outra perspectiva também, que é o confiar, né? Que em alguns momentos ele ele beira a fé, né? E não é não estou falando de fé no sentido de religião, não, é você acreditar, você confiar que algo vai acontecer
e também sai um pouco do controle, né? A gente já conversou sobre isso em outros momentos, porque às vezes a gente fica tão frenético no controle, fica querendo controlar tudo, e aí você fica bloqueando esse fluir, né? Esse confiar que a vida vai te trazer, que as coisas vão se encaixar, dá tempo, né? E quero te ouvir um pouquinho nisso, porque eu percebo assim muito também o confiar, sabe? O confiar, o deixar fluir, o confiar, né? Quero depois que a gente converse também um pouquinho sobre a intuição, né? Essa conexão, porque é um pouquinho desse lugar, porque a gente é tão condicionado a estar no controle da situação que às vezes a gente fica controlando demais e aí perde essa naturalidade do processo. Uhum, sim, sim, exatamente. E quando a gente fala daquela escala de energia, quando a gente pensa do oposto do medo é a coragem, e na verdade a energia oposta do medo é a fé. E em se confiar é realmente você acreditar que as coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer, é você saber que tudo acontece com um propósito, né? Eu sempre acreditei que nada acontece por acaso, no entanto que eu tenho tatuado meu corpo, que eu não acredito no acaso. E o próprio retiro, né? Foi assim, algo que eu confiei, que eu ouvi meu coração em várias vezes, várias vezes, que me dizia, Mari, olha para isso, que envolve a minha intuição também, que para mim é algo muito conectado com o meu coração, onde falava, Mari, vai para esse caminho, olha para esse caminho. E aí, como as coisas fluíram, de me conectar com as pessoas que foram para o retiro, de me conectar com o lugar que foi o retiro, de me conectar com a proposta do que aconteceria no retiro, com as vivências que fariam. Foi assim, confiar do começo ao fim que isso era o que precisava acontecer, eu precisava fazer esse momento acontecer, me conectar com essas mulheres e que tinha algum propósito envolvido nisso, mas eu precisava confiar. E muita gente virava para mim e falava, Mariana, você é louca, né? Como assim? Você é doida? E é um desafio, né? Porque as pessoas querem, ou talvez não conscientemente te desencorajar, mas, tipo assim, querer dizer que, meu, você tá dando uma viajada em algumas coisas e se você não confia, se você não acredita e você fala, é o que o meu coração tá pedindo e não vai, você se estagna, né? Você deixa se ouvir por outras Sim. vozes que não do seu coração. E assim, eu fico muito chocada o quanto as coisas fluíram no retiro, tanto de conexão, de sincronicidade. A Sara estava no retiro, eu até brinquei com ela hoje que eu fiquei um mês inteiro vendo a previsão do tempo do retiro e todos os dias era chuva, 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 todos os dias. Assim, não teria um minuto que não choveria. Clau, não caiu uma gota nos 3 dias. No fundo, eu sabia que ia fluir, porque muitas das coisas que eu queria fazer das vivências era na natureza, era pisar na grama, era acender uma fogueira, era fazer um negócio com você, ver a lua, que eu escolhi a data que seria a lua cheia, que é uma lua muito intensa, que é muito bacana para fazer trabalhos em grupos. E Sim, não choveu, a lua apareceu, a fogueira estava maravilhosa. Então, assim, tudo fluiu bem. E nada mais é sim. do que eu confiei que o fluxo ia acontecer, que eu sentia que era isso que eu precisava fazer, tá ali me dedicando e fluiu muito. E foi ouvir minha intuição, foi ouvir meu coração e foi Sim. Sim, e assim, te ouvindo, né? Eu estava até fazendo uma conexão. O confiar, né? A proposta, né? Você precisava desse contexto e tudo fluiu, né? Você me contou em detalhes esses dias e a gente precisa confiar que é como é, né? Eu tenho certeza, se tivesse chovido, você ia lidar também da melhor forma. Eu tenho certeza que essa mulherada ia tomar um belo de um banho de chuva e ia ser maravilhoso também, né? Tenho certeza. Mas assim, o quanto, né, Mari, eu também sou super intuitiva, tenho cada vez mais me apropriado dessa minha intuição e eu estou concluindo aí uma formação, né? Enfim, adoro estudar. E aí a gente estava, no grupo que a gente estava estudando, a gente fez a seguinte reflexão, né?
quando a gente fala dos tipos psicológicos, quando a gente fala das personalidades, tem algumas coisas que são interessantes, né? A gente sempre tem aquelas pessoas que são intuitivas e as pessoas que são concretas, né? Os nossos modus operandi, o nosso nível de consciência coletivo, ele tem uma certa resistência com os intuitivos, né? Então, a gente sempre quer que o intuitivo seja uma pessoa mais pragmática, né? E o intuitivo, normalmente, ele fica sempre inseguro, porque como socialmente a gente é muito concreto, assumir essa intuição, né, é quebrar esse padrão. E isso também acontece com as pessoas que têm a personalidade, o introspectivo e o extrovertido. O extrovertido sempre ganha palminhas, né? Que legal, ele é extrovertido. E o introspectivo, ele é sempre convidado, mas você é muito introspectivo, você precisa ser mais extrovertido. Porque socialmente, né, no nível aí coletivo que a gente tem, a gente quer as pessoas, o extrovertido ele é mais aceito. Então, por isso que esse tempo para você se conectar com você, vai te dando essa segurança para você ser o que você quer ser e o outro que lide com isso, né? Se a minha introspecção está te incomodando, querido, vai conversar com a sua terapeuta. Se a minha intuição está te incomodando, faça o mesmo, entendeu? Porque a sua concretude e a sua introspecção, eu do meu lado aprendi a aceitar e respeitar, né? Então, a gente ainda tem muito a que caminhar nesse sentido, né? Desses rótulos. E aí falar de intuição, e aí nós mulheres, que ainda vamos falar da nossa ancestralidade, vamos falar, né, das bruxas, vamos falar que no nosso ciclo tem um período que isso ainda fica mais aguçado, cara, aí a gente tá muito moderninha. Tá muito além, né? E isso que você falou, né, do que a sua introspecção, a sua extroversão te incomoda, é o clássico, aquilo que você incomoda no outro diz mais sobre você do que sobre o outro, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente aponta, porque eu sei mais sobre você do que sobre quem você está apontando o dedo, né? Exatamente. E isso que você está linkando da intuição, do ouvir, do ouvir o coração, que fica muito no subjetivo, vamos dizer assim, porque não se vê, né? E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, assim. Tem muitos aprendizados nesse caminho, nessa trajetória que a gente já trocou muito, mas é a questão, a gente é muito condicionado a ver para crer. E esse processo que você está falando, onde envolve outras energias, onde envolve trabalhar outros campos, que não só o que a gente vê, não só o físico, mas aqueles campos que a gente precisa crer para ver, né? E esse processo que eu falei do retiro foi muito me ensinando isso. Você precisa crer para você ver que vai acontecer, que vai fluir, que vai dar certo. Você precisa confiar, você precisa soltar aquilo que está te prendendo, você precisa sentir quem que você está se tornando ou que caminho que você está seguindo e que o seu coração está te chamando. Então, e eu já fui muito cética, falei aqui, eu já fui muito cética, eu já fui por muito tempo ver para crer e agora, assim, totalmente ressignificado, né? Ressignificando muita coisa. Eu sempre fui bastante intuitiva, até, tipo, Sinto e Vou, que é o nome do meu livro, é por causa disso, né? Porque, tipo, o quanto que sentir, né? E nem com essa clareza e consciência que eu tenho hoje, né? Puxa, muito mais no escuro. Eu sempre busquei sentir, perceber e decidir, né? Então, eu acho que eu acho não, né? Eu já venho expressando isso, é tão forte em mim que eu não nem dá para não, eu sempre fui assim. Agora, em contrapartida, o que sempre foi o que eu precisei cuidar foi porque eu achava que eu estava errada, entendeu, Mari? Então, você no mundo pragmático que a gente vive,
quantas vezes bancar ser intuitiva me causou, sabe, desgaste de energia, você ficar... Porque você não tem um dado, né? Você sente, você percebe. Então, assim, anos que eu trabalho com pessoas, e aí a gente vai tentando colocar... mas a gente precisa tornar o processo de gestão de pessoas uma coisa mais subjetiva. Hello, gente, é impossível. Nós somos muito subjetivos, né? Então, assim, é óbvio que existem diversas ferramentas e diversos processos para ajudar a gente a ampliar a visão, a gente compreender isso, a gente conhecer isso, mas são possibilidades. O ser humano, ele é infinito, né? Tudo pode ser, eu não posso colocar uma pessoa, rotular uma pessoa numa caixinha. E muitas vezes o meu sofrimento, ele era, cara, eu não sou aceita, eu sou a louca do rolê, né? Eu viajei, o povo deve estar achando que eu uso drogas, né? Tipo, porque você muitas vezes confia, né? E quanto mais, e aí eu acho que a vida foi muito bacana comigo, porque sempre me trouxe situações onde eu olhava para isso. E quanto mais conectada eu estava com a minha intuição, mais as coisas fluíam. E quando eu caía nessa armadilha de atender, né, essa expectativa, esse rótulo social, dava merda. Dava merda. Entendeu? Você aprendeu, falou, já entendi, né? Esse caminho aqui vai dar merda, então... Aí, de tanto deixar de fazer o que eu acreditava, o que eu sentia e levar na cabeça, eu falei, não, já entendi o universo, já entendi, Deus, eu vou ouvir essa vozinha que está aqui e vou usar essa habilidade, esse recurso me dado, né, a favor daquilo, né, de mim, das minhas relações, dos ambientes que eu estou. E aí a coisa começou a fluir bem legal. Bem gostosa. Eu amo trocar essas coisas que acontecem. Até hoje, tem coisa que acontece que eu fico chocada. Eu falo, gente, como pode? Né? A gente, acho que desde quando a gente começou a se conectar, a gente falou, né? Claro, tenho certeza que a gente não está se conectando. Tem alguma coisa maior aí envolvida nisso. E a gente continua se chocando, né? Com as coisas. A gente continua, assim, com as sincronicidades, com as conexões que o universo traz. E é isso. É assim... a gente soltar, é a gente confiar, é a gente acreditar no fluxo, né? E principalmente seguir o coração, porque eu, né, exatamente, eu por muito tempo segui o cabeção, né? A gente fala coração e o cabeção. Por muito tempo eu segui o meu cabeção, no sentido de, a gente já falou também algumas vezes, né? De querer controlar tudo, de achar que eu tenho controle de alguma coisa, de ser muito crítica com o meu trabalho, consequentemente, ser crítica com o trabalho do outro. Então, hoje, assim, sei lá, eu não consigo nem falar com palavras, eu já trouxe muitos exemplos, mas é algo realmente, assim, que transformou a minha forma de ver. Ao mesmo tempo que eu tinha esse lado muito do cabeção, acho que na nossa primeira live ou na segunda eu falei o quanto que eu tinha a inquietação de que a vida não é só acordar, trabalhar, comer e dormir, mas ao mesmo tempo eu ainda naquela época eu não conseguia me conectar com algo maior, que foi aí que eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, né, que eu comecei a me conectar com uma força que vai além daquilo que a gente vê, que vai além daquilo que a gente toca, enfim. E isso, assim, realmente transformou a minha forma de me conectar com as pessoas, a minha forma de ver a vida, a forma de lidar comigo mesma. Então, assim, é um caminho que, nossa, eu sou muito, muito grata a tudo isso que eu percorri e pude trocar com você, com as meninas, que isso é outra coisa muito legal, que o universo vai trazendo pessoas que estão vibrando na mesma energia, que estão também se conectando, que querem caminhar para um caminho que a gente se desapegue daquilo que a gente foi ensinado, do material, do ter coisas, do ter para ser, né? E isso eu sou muito grata, né? Porque graças a toda essa trajetória a gente pôde se conectar e estamos aqui na live. Sim. E assim, a Josi até mandou um eu também, porque eu tava te ouvindo. A Josi Borboleta que tá na temporada comigo no Fogo na Calcinha. Não sei se você já ouviu, Mari, o episódio dessa temporada nova. E eu tava ouvindo você falar e tava pensando nela. E ela manda um eu também.
porque vocês têm uma hora vocês vão ter oportunidade de se conhecer, mas vocês têm algumas similaridades, assim, eu que conheço as duas, né? Aí tava te ouvindo e pensando nela, ela manda um eu também. Ai, que legal, Jô. Depois vamos conversar, então. Vocês vão se encontrar com certeza. E, ô Mari, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui também, acho importante falar, é que a gente está dando muito ênfase, né, a essa parte mais intuitiva, a essa voz do coração e tudo mais, porque é onde a maioria das pessoas tem menos familiaridade ou hábito de olhar, né? Não significa que ser cabeção é ruim, né? Muito pelo contrário. Ficar nessa intuição, nesse lado mais reflexivo e não concretizar também não é bacana, né? Então, essa conexão é para você aprofundar, é para você realmente fazer algo que faça sentido contigo, é para você ponderar, mas é para você agir, né? Ela pede, se você só fica nessa esfera também reflexiva e não age, essa polaridade também não é legal. Então, assim, as polaridades, muitas vezes, elas são necessárias num processo de desenvolvimento. A gente sempre tende a polarizar em algum momento, mas o avançar, o evoluir, o se desenvolver, é quando a gente consegue integrar e usar esses recursos, essas habilidades a nosso favor, né? Então, só para a gente também ponderar, porque senão os mentalzinhos, os cabeção aí no rolê vão achar que que a gente está excluindo ele, mas não é isso. O cabeção é importante também, né? Com certeza, com certeza. E isso está totalmente ligado às energias yin e yang, que são as energias masculino e feminino, que todo mundo tem, independente se você ou se você é mulher, você tem as duas energias, né? E aí a feminina é da introspecção, do cuidar, né, da amorosidade, e a energia masculina é da ação, de fazer acontecer, de ir pra cima, enfim. Então, isso precisa estar equilibrado, né? Então, sim. a galera do cabeção não estamos excluindo, mas sim ponderando. Enquanto eu era muito cabeção e pouquíssimo coração, e agora eu consigo enxergar como isso se complementa e como que isso precisa fluir, né? E inclusive, né, Mari, ser tão cabeção como você assumiu ser, com certeza também facilita para você essa integração, né? Porque como foi uma polaridade que você já visitou, você não precisa ir nessa polaridade para você aprender, você já sabe. Então, no teu processo de desenvolvimento, essa integração ela vai ser muito mais fluida, porque você já foi do outro lado, né? Agora você está fazendo um caminho, né? E com todo, né? E buscando esse apoio, se conectando, estudando. Então, esse caminho, né, ele tende a ser fluido por causa disso, né? Por causa do apoio, porque você já foi para uma outra polaridade, né? E é muito importante a gente honrar essa nossa trajetória, né, Cláudia? A gente saber que a gente passou por aquilo tinha algum aprendizado, alguma lição, aquilo precisava acontecer, então eu super honro todos os caminhos que eu passei, os cabeções que eu já fui, e com certeza, acho que isso é importante, a gente entender e honrar. Sim, e tem assim, uma outra coisa também que você falando isso me ocorreu aqui, que foi uma coisa que eu também ressignifiquei bastante, é a famosa zona de conforto, né? A gente ouve muito falar aí que estar na zona de conforto é ruim, né? E aí você não pode ficar na zona de conforto, você não pode. E a zona de conforto, ela é a sua segurança, ela é a sua história. Então, a questão é que a gente precisa fazer escolhas e buscar se desenvolver para a nossa zona de conforto, ela ir se expandindo, né? Então, eu tô na zona de conforto, depois quando começa um processo de mudança, aquilo fica desconfortável, eu preciso de um aprendizado, e daqui a pouquinho, quando eu aprendo,
aquilo se torna a minha zona de conforto, então eu vou expandindo. Então, assim, a gente vem, né, de um discurso muito de produtividade, de resultado, e de banalizando essa zona de conforto, e quando você... E aí, poxa, mas como assim? A zona de conforto é gostoso, né, gente? É prazeroso, mas a gente não pode só ficar... Oi? É confortável. É confortável. Eu preciso expandir e buscar uma forma, né, fluida de fazer isso. E aí, se a gente fica reclamando muito dessa zona de conforto ou não aceitando, primeiro porque a gente começa a percorrer um caminho que às vezes a gente nem está preparado, e aí isso fica mais sofrido. E outra que a gente não está honrando a nossa história, porque a nossa história está na zona de conforto. Exato. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que assim eu desconstruí muito, principalmente no ano passado, né, com tudo que eu venho estudando, e eu falei, nossa, é verdade, porque antes eu falava, não, eu não posso ficar na zona de conforto, eu não posso ficar na zona... Então, toda hora eu estava querendo inventar moda, porque eu não posso ficar na zona de conforto. E aí isso causa uma ansiedade, né, e esse processo, e a ansiedade não é legal, né? Então você não pode você nem pode ir devagar demais, mas também não dá para sair atropelando, né? Então, essa medida é importante a gente cuidar para que o processo seja saudável e natural para a gente, né? É, isso também está bem linkado com uma das coisas, né? A gente que vem do mundo corporativo, enfim, da questão do multitask, né? Que a gente fala que ser multitarefas é muito bom, é muito bom, muito bom, mas é bom para quem, né? Porque quando a gente acaba se conectando com essa forma de lidar com as coisas, a gente está zero conectado, porque a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, então você não se dedica nem para uma coisa, nem para outra, você começa uma coisa, não termina, está fazendo mil coisas. Chega no final do dia, você está esgotado, não tem energia e você simplesmente passou seu dia no automático, né? Então, acho que está muito conectado com a zona de conforto versus, né, não sair da zona de conforto, mas fazer algo que tenha coerência, né? Que você vai estar ali presente, que você vai conseguir tirar algo daquilo, ou você vai aprender, ou você vai ensinar, ou você vai se desenvolver. Mas a gente precisa ressignificar mais uma vez. A gente está trazendo algo aqui que a gente quer implantado na nossa cabeça, a gente acredita que é a verdade absoluta, diz amém, só que depois tem que lidar com as consequências de escolher escolher estar o tempo inteiro querendo sair da zona de conforto ou achando que aquilo é errado. Exatamente. É bem desafiador. É muito. Maravilhosa! Eu quero te agradecer por mais essa conversa, né? Sempre muito bom conversar contigo, né? Gratidão pela tua amizade, gratidão, né, pelo incentivo dos meus projetos, por ter me apoiado no livro. Amanhã tem live de pré-lançamento, eu tô super empolgada. Então, quem está aqui ouvindo a gente está super convidado. Amanhã, às 8 horas, aqui também vou estar contando um pouco mais sobre o livro. Eu estou muito feliz, né? Estou numa fase muito gostosa e tem sido muito bacana transbordar isso, né? E me conectar contigo nessa nova fase tem me trazido muitos aprendizados, então eu te agradeço, né? E bora para a próxima, porque eu tenho certeza que daqui a pouco você está aqui de novo comigo conversando sobre alguma coisa que a gente vai inventar, entendeu? Com certeza, pode me chamar que eu super adoro os seus convites. Gratidão mesmo, Cláudia, pela nossa conexão, por tudo que a gente tem trocado, por tudo que a gente tem se conectado, aprendido juntas. Então, mais uma vez eu falo, a nossa conexão não foi por acaso de forma alguma e vamos florescer aí nessa jornada. Com certeza. Com certeza. Gente, gratidão para quem estava aqui ao vivo, gratidão por quem vai ouvir depois, né? Daqui 15 dias tem outra live e a gente se encontra por aí. Beijo, Mari. Se cuida. Até amanhã, hein? Quero ver você na live amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.